gente está aqui acompanhando em nossos telejornais que o governo congelou 42% do orçamento do seguro rural para 2025, é um total de 445 milhões de reais, é quase metade, gente. Nesta manhã, o MAPA confirmou o bloqueio e anunciou que em junho será liberado, em junho que já está acabando, 280 milhões de reais restantes do orçamento. Sobre esse assunto nós conversamos agora, Carol, ao vivo, com o deputado federal da FPA, o Zé Silva, que está sempre com a gente aqui, mineiro da gema. Mineiro mesmo, né, Zé? Eu sempre esqueço, o Zé de Minas, né, o Espírito Santo, mas é de Minas, né, Zé? De Minas Gerais, ó, Pena, Nossa Senhora. Minas Gerais, e vocês falando aí, falando de geada, o café já começa a estar mais quente aqui, porque o preço já está $500, vai lá em cima, viu? O café não combina com geada, né? Deixa eu te falar, Zé, e esse negócio do seguro, a gente está com essa notícia do MAPA, da agora de manhã, o governo anuncia a liberação de mais recursos para a contratação do seguro rural. Aquele dinheiro que o governo anunciou semana passada como o corte, já começou a ser liberado, é isso que eu estou lendo aqui? Olha, Pena, eu também é novidade, né? De começar a liberar esses 285 milhões, 280 milhões, mas a grande preocupação que nós ficamos nesses últimos dias, uma apreensão no setor rural, é exatamente esse bloqueio, né? Bloqueio para nós, na prática, ou seja, não terá o 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 68 milhões do seguro. É uma luta, nas últimas 30 anos, das 3 décadas que eu tenho acompanhado aí como agrônomo, como extensionista rural da Emater aqui, como produtor também, essa luta para que o produtor rural tenha mais segurança com o seguro. O seguro é um dos pontos, um dos pilares para o produtor ter segurança. Vendo aí esse panorama das questões climáticas, a gente vê a mudança climática que está acontecendo e acontecendo muito fortemente. Você tem uma ideia, Walter, hoje, 24 de junho, né? No pico do Triângulo Mineiro, tivemos 15, 20 milímetros de chuva. Isso não é comum. Então, as mudanças climáticas estão mudando aí o mapa, está mudando o mapa da nossa produção brasileira e, com certeza, das aptidões. E a última coisa que a gente espera quando o governo fala que precisa ter superávit, precisa cobrir as despesas obrigatórias do governo, é cortar do seguro rural. Os incentivos fiscais, o presidente tem falado aí, eu não tenho a confirmação desse número, de 800 bilhões de incentivos fiscais. Claro que é fundamental incentivar a industrialização, os grandes empreendimentos, mas é preciso que esses empreendimentos, esses incentivos, eles tenham a garantia da eficácia. Eficácia não é só produzir muito, é produzir muito com retorno. E o produtor rural, o nosso agro, esse comprovadamente ele tem eficácia. Então, fazer seguro rural para o produtor rural não é fazer favor para o produtor rural, não. É investir estrategicamente no setor que mais dá retorno para o Brasil. Investir num setor que precisa desse investimento, né, deputado? E a gente estava até falando aqui que a CNA estava pedindo, né, calculou uma média aí de 4 bi, mas então está bem longe do esperado para o Plano Safra, né? Olha, Carol, muito longe do esperado, e um ponto que o Brasil tem passado aí por errado, errou na minha visão, teve um momento, não é criticando ninguém, mas teve um momento que o próprio ministro Paulo Guedes, participei de debates, ele achava que o mercado financeiro teria que resolver a questão do financiamento do agro. Ora, do que o agro precisa, o governo, o Plano Safra, e cada ano o governo faz propaganda que é o maior Plano Safra, para ter a maior safra, o governo participa com 30%, no máximo 35% do financiamento da safra. Então, se ele participa com esse valor, que é 30% 35%, ou seja, os produtores resolvem a vida da produção do setor que dá mais retorno. E o mínimo que a gente espera no orçamento geral da União, nós do Congresso Nacional temos responsabilidade, especialmente ao aprovar o orçamento, a nossa comissão mista de orçamento precisa de ter mais representatividade, a nossa frente parlamentar com certeza é a mais forte do Congresso Nacional, mas está longe do que a gente espera. E longe do que espera, quando o governo anuncia
que está congelando, está bloqueando recursos, isso desincentiva o produtor no momento mais estratégico, porque você vê, como eu disse, estamos no mês de junho, com os conflitos tá acontecendo, as medidas desastrosas dos Estados Unidos, na briga com a China, e o Brasil, nós pagamos a conta, já que nós temos uma dependência muito forte de derivados do petróleo, de fertilizantes. Então, o seguro ele vem para reduzir essa quantidade imensa de incerteza, que são muitas, eu já citei aqui mais de meia dúzia, mas especialmente o seguro para os riscos climáticos, de geadas, chuvas e outras intempéries climáticas, e parecia que isso era raro, está acontecendo, especialmente numa região que tinha condições muito favoráveis, que é o sul do Brasil. Hoje, nós estamos vendo até como sai Guarabira, viu, Valteno, que falava aqui nas Minas Gerais, que o sertão vai virar mar e o mar virar sertão, está acontecendo. Você vê o Rio Grande do Sul. Antes não tinha seca, passou a ter seca. O Nordeste, o Jequitinhonha, que foi citado aí pelo climatologista, tivemos aí alguns anos atrás, agora 3, 4 anos, enchentes muito fortes numa região que não chove. Então, por isso, é uma preocupação muito grande nossa, com certeza é o tema central e prioritário da frente parlamentar em relação ao orçamento da próxima safra. Pois é, o governo já bateu o martelo, vai anunciar segunda e terça-feira, primeiro para os pequenos e médios, depois para a agricultura empresarial, o novo plano safra que será anunciado. Essa questão do seguro, como você tocou, é importante, e você também tocou num ponto importante, deputado Zé Silva, que é a participação do governo em todas essas negociações. Uma safra custa, a gente fez uma série mês passado, mostrando aqui o plano safra. Às vezes as pessoas acham que é dinheiro que o governo dá. Não, não é dinheiro que o governo dá, é dinheiro que o governo empresta. E empresta com juro caro, porque esse ano o plano safra vai vir mais apimentado ainda de juros. O juro está 15%, ano passado estava 12%. Então, assim, por mais subvenção, por mais que o governo faça equalização, e aliás é muito pouco, você estava falando aí de 30%, mas a parte de equalização de juros é 1%, é 13 bilhões só que o governo entrou no ano passado para poder equalizar. Às vezes o telespectador não entende, é aquilo que o governo bota no banco para poder diminuir o juro para o produtor rural. Mas mesmo assim, com o juro nessas alturas, é complicado. Eu conversei com o presidente da ProSoja, a gente falou com o pessoal do milho, todo mundo com medo de plantar, né, Zé? Sem certeza, Valtém. Isso, como eu disse, vários fatores que trazem essa insegurança para o produtor. Você vê, as terras já estão sendo preparadas, os adubos, fertilizantes, os pesticidas teriam que ter sido adquiridos já. Você vê, nós vamos começar, já tem gente com a terra pronta e ainda não sabe as regras. Então, imagina um investidor de uma fábrica que é a céu aberto, é a que tem mais riscos que nós temos. Então, é uma defesa que nós, da Frente Parlamentar, eu mais o Alceu, inclusive, temos proposição tramitando. Alceu Moreira, que foi presidente da Frente Parlamentar, deputado do Rio Grande do Sul, e nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para que o governo fizesse um plano safra, faça um plano safra de 5 anos e todos os anos ir atualizando as regras que forem necessárias para dar mais segurança, já que, como você disse, esta diferença que o governo coloca, o dinheiro no mercado, suponhamos que esteja a 15%, empresta a 8%, esses 7% é esse recurso que eu chamo de investimento que o governo faz. Como você disse, é muito pequeno. Quando eu citei dos 30% a 35%, é o volume de recurso que é emprestado. O restante é buscado no mercado, buscado em outras organizações que não seja do próprio governo. Mas isso traz esse risco tão grande, sem contar os riscos que eu citei da questão do cenário, dos conflitos geopolíticos internacionais que está acontecendo com a guerra agora, Israel, Estados Unidos entra, ou seja, por que eles têm tanto interesse? Tem tanto interesse porque é a região que, para nós, a preocupação dos derivados do petróleo e também dos fertilizantes. Por isso que a nossa luta, junto com a FPA e a mineração, para que nós tenhamos a produção de fertilizante, reduzir esses riscos. Mas ao governo compete não atrapalhar. Não atrapalhar é ter segurança jurídica, ter regras claras para a produção, e senão o governo
vai lutar contra a inflação, e lutar contra a inflação é enxugar gelo, né, já que está falando de geado, porque lutar contra a inflação e tirar dinheiro da produção agrícola, ou seja, o alimento vai ficar mais caro na venda, na mercearia do supermercado. Deputado, e mudando um pouquinho de assunto aqui, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que está o tempo de São João aí em Minas? Nossa, Carol, tempo quente, viu? Eu saí numa agenda de quinta-feira, saí aí de Brasília, passei pelo norte de Minas, pelo Vale do Jequitinhonha, regiões que têm essa tradição muito forte. Depois, dia 29, termina na região do Triângulo Mineiro, lá em Limeira do Oeste, onde o padroeiro é São Pedro. Então, muito forte e dinamiza a economia, né? Tem os produtos típicos da nossa culinária. Eu passei, tinha rapadura, tinha gelé de mocotó, pipoca, pamonha, quentão, suco de